Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do segundo episódio da segunda temporada de Gen V, lançado hoje pra gente, né, os 3 primeiros episódios. Já fiz análise do primeiro episódio aí no canal, vou trazer agora a segunda, do segundo episódio pra vocês e possivelmente, né, a análise do terceiro episódio deve ficar pra amanhã, provavelmente, tá? Então, bom, vamos falar sobre cada detalhezinho desse episódio, o que é Odessa, foi revelado pra gente, vamos teorizar sobre isso também. Então, vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando Marie Monroe voltando de vez pra Godolphin. Ela aceita o chamado, né, da Luz Estrela e ela volta de vez. Ela tá tentando fazer ali um tipo de live, um tipo de gravação há mais de 1 hora e a gente vê que a fama é o plano principal pra isso tudo. Por ela mostrar, né, que ela tá voltando pra Godolphin, que ela tá bem de novo, que ela tá tranquila, isso vai fazer com que poucas pessoas da VOT vão atrás dela, porque todo mundo vai ficar do lado dela em Godolphin, sabe? Ninguém sabe quem ela é de verdade, o que aconteceu lá na prisão. Então a VOT, todo mundo vai meio que ficar meio distante da Marie Monroe, porque ela tá blindada pela fama. E essa jogada da Amy foi de mestre. Deixar a fama como um escudo pra Marie Monroe dentro de Godolphin é a melhor segurança que eles podem ter junto com ela, né? A gente vê a Marie se encontrando com o Cypher e eles tendo um tipo de conversa muito interessante. Ele fala sobre o André, né? E a gente descobre como realmente ele morreu e o porquê ele morreu, né? Ele tinha microfissuras, né? Dentro do seu cérebro, assim como o seu pai. A gente tinha visto isso na primeira temporada, onde o seu pai não poderia usar muito seus poderes, senão ele acabaria morrendo, sabe? Era um problema que ele tinha, essas microfissuras. E o André tinha a mesma coisa. E isso aqui já se liga completamente ao que a gente vai ver futuramente, né? Sobre essa morte dele. A Marie não acredita, mas, né? Ela inicialmente não acredita, mas depois ela passa a acreditar. O Cypher fala que a Kate está viva e sofreu um atentado. Ele deixa entender que sabe que foi a Marie que fez aquilo, mas a gente não sabe como ele sabe disso, né? A Kate está viva e ela fez, né, 6 cirurgias. Está mal, galera. A gente vê também, né, que quando eles entram em Godolphin, tá passando ali um comercial da Firecracker, né? Ao vivo, no caso, né? Ela está falando naquele jornal e ela fala que os heróis são uma minoria mais perseguida. É mais uma representação de como que os heróis da VOT, né, eles são irônicos, né, galera? É muito engraçado a gente ouvir da Firecracker, né, ela falando isso pra gente. Ela falar que os heróis são uma minoria mais perseguida, sendo que literalmente os heróis, né, tanto do set quanto da VOT, né, os heróis vilões no caso, eles literalmente fazem um tipo de ditadura sobre as pessoas, né? Então é meio irônico ela falar que os heróis são a minoria mais perseguida, né? A gente vê também ela falando que o Capitão Pátria, Jesus e ela estavam protegendo os heróis e protegendo as pessoas. Mais uma vez ironizando essa questão de colocarem, né, Jesus no meio disso tudo, colocar a palavra de Deus em vão no meio disso tudo, né? O que a gente tem até na vida real, muitas pessoas fazendo isso e é até uma ironia, né? Com a vida real, né? Um jogo igual como a vida real. Vemos o Senhor Anderson ali conversando com o Cypher. O Cypher inicialmente não tá desconfiando ainda do Senhor Anderson e provavelmente deve ser a jogada de mestre do grupo inteiro pra poder vencer o Cypher, né, e Godolphin, porque ele não tá desconfiando nada do Senhor Anderson. Enquanto o Anderson, né, o Polaridade, ele já está completamente na falsidade com o Cypher e ele tá bem demais com isso, né? A gente vê que a Amy agora pode ser essa influencer, né? Vemos aquela monarca dando aquele discurso ali sobre influencers e ela chega na Amy falando que ela pode ser uma influencer de ereções, porque os homens patriotas, né, ficariam apaixonados com ela falando sobre o lado ali de Capitão Pátria, de Godolphin no Instagram dela, né, mostrando que literalmente, né, os patriotas ali, eles são
Eles são mesmo essa figura de idiotice, sabe? Essa figura que não tem nada pra agregar, sabe? E é interessante eles fazerem essa brincadeira, né? A gente também vê que o André se sacrificou de fato. Ele sabia que ele não ia aguentar aquilo ali. Ele não contou pra ninguém que também tinha a doença do seu pai. Ele sabia que ele tentar quebrar aquela barreira na prisão pra tentar fugir, ele não iria conseguir, porque ele não iria conseguir usar os seus poderes. Ele iria morrer. Ou seja, ele tentou se sacrificar, ele se sacrificou na intenção de deixar todo mundo sair, de tirar todo mundo da prisão, o que acabou não dando certo e acabou resultando na morte do André. Agora Jordan Lee, Marie Monroe, a Amy sabem disso tudo e sabem como que ele se sacrificou pra isso, né? Vemos também a otimização dos heróis do Cypher. O Cypher joga eles naquela sala pra otimizar os seus poderes. É interessante isso que ele fez, porque realmente Marie Monroe e Jordan Lee vão, crescer muito com isso aqui. E eu acho que essa é a intenção do Cypher, até porque ele sabe, que se ele bater de frente com elas agora, eles voltam pra prisão da mesma forma de onde eles vieram, né? A gente vê também que a Marie Monroe e a Jordan Lee, estavam lutando contra aquele guerreiro ali, e foi uma luta muito interessante também. Muito boa a gente ver o Jordan Lee salvando a Marie várias vezes, muito por causa da Marie talvez não tá querendo lutar daquele jeito ali, né? E o Cypher, ao terminar aquela otimização, ele fala: eu vejo quase tudo, e olha pra Marie. Mais uma vez indicando que ele sabe sobre a Kate. Ele sabe que a Marie Monroe fez aquilo com a Kate. Ou se ele não sabe, ele tá jogando um verde pra colher um maduro e tá dando certo. Até porque na sala dele lá no começo do episódio, a Marie já ficou meio com o pé atrás. E agora ela ficou de novo. Então, se ele tá jogando um verde, ele vai colher um maduro daqui a pouco. A gente vê o Sr. Anderson e a Amy juntos indo pegar alguns arquivos sobre a Odessa e sobre o Godolkin, né? É até interessante a gente ver a Amy, falando com aquele cara, ela era fã da série dele, né? É engraçado essa cena, até porque ela tava meio drogada, né? Mas é engraçado a gente ver isso aqui. E aquela conversa ainda, do Sr. Anderson, do Polaridade com a Amy. Ele fala que é irônico, pensar que o único jovem negro que estava sendo preso, na prisão deles, foi a única pessoa a morrer. Isso também prova um pouco, de como essa questão da VOT, de Godolkin e do Cypher tem um racismo muito grande. A gente vai ver isso daqui a pouco naquela sala nazista do Godolkin. Mas, principalmente o Cypher. Eu falei disso na análise do primeiro episódio, quando ele cita, que ele tem um sangue azul, o que seria uma referência, à supremacia branca. E agora, mais uma vez, agora o Sr. Anderson fala que é irônico a gente ver que a única pessoa que morreu foi um jovem negro. Então, é interessante eles lidarem com essa questão também, assim como a gente vai ver daqui a pouco, Jordan Lee conversando com a Marie Monroe no quarto, e elas estão debatendo de quem é a culpa, sendo que não é de ninguém. A culpa da morte do André não é de ninguém. O André se sacrificou na tentativa de salvar os seus amigos. Acabou não dando certo, mas ele tentou. E ele entrou pra história com certeza, galera. A gente vê também durante a conversa, com aquele cara que a Amy ficou completamente doida por causa da sua série, ele conversa ali, o seu poder é literalmente lembrar de tudo, ele com certeza nunca vai ter Alzheimer, cara. E ele conversando ali com, o Sr. Anderson, ele fala que eles se conheceram numa audiência pra Área 51, uma referência à Área 51, que muita gente cria muitas teorias sobre a Área 51, tanto de alienígena quanto de experimentos. Então pode ter sido uma referência tentando induzir que a Área 51 tem experimentos com os supers, e eles também conseguem entrar ali pros arquivos do Godolkin. Eles vão ver os arquivos para tentar descobrir o que é a Odessa, e a gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer. A gente vê naquela república que tava tendo a festa no primeiro episódio, a gente vê a seita do Profundo, onde ele tá enfiando aquele pedaço de madeira no cu de todo mundo ali, um negócio completamente esquisito, e aquela seita não resultou em nada, até porque o Sam tá tentando descobrir quem fez aquilo com a Kate, e ele acaba descobrindo nessa seita. Ele vai conversar com o Profundo e ele pergunta se o Capitão Pátria está tentando procurar quem fez aquilo ali. E o Profundo fala de uma forma muito incerta, Não, eu sei. O Capitão Pátria tá sim procurando, o que obviamente não tá, porque os supers, os 7, não estão ligando pra nada, eles estão cagando pra Kate, até porque a Kate e o Sam estavam sendo usados na 4ª temporada pela VOT, então eles não eram nem considerados dos 7, eles só estavam ali pra tentar serem a marionete deles, O próprio
Sam descobre que é a Amy pelo celular, né? Pelo celular que a Amy pediu o Uber, né? Pro mesmo local onde a Kate sofreu aquele atentado. A gente volta agora para, né, o Sr. Anderson junto com a Amy e eles entram na sala secreta do Godolkin, uma sala completamente nazi, né? Uma sala com várias coisas ali, com bandeiras, com suásticas, com máscara da Ku Klux Klan, né? Que é a supremacia branca. E a gente consegue ver um pouco mais dessa sujeira do Godolkin, que já era meio óbvia, né? Até porque nós tivemos a Tempesta, nós temos o Capitão Pátria, praticamente todos os heróis ali, os patriotas, né, que seguem o Capitão Pátria também são nazi, então faz sentido o Godolkin, né, ter uma sala dessa, não é novidade pra gente, né, que pessoas da VOT são, além de racistas, né, fascistas também, então não é uma novidade pra gente essa sala do Godolkin aqui, né. A própria Amy descobre o que é o Projeto Odessa, ela vai sair correndo pra contar pra Marilyn Monroe, né. Mas no caminho ela encontra o Sam e eles têm aquela discussão. O Sam pergunta se foi ela fala que não sabe de nada, mas no fim ela acaba jogando na cara do Sam, falando que ele e a Kate foram que causaram a prisão deles, o que ela não mentiu, e consequentemente a morte do André, que a Kate mexe com a mente dele desde sempre. Isso a gente já viu no episódio 1 e a gente já viu várias vezes, né? Que ele tem que acordar pra vida e lidar com as merdas que ele já fez. Ele fica paralisado, porque ele nunca teve uma jogada na cara assim, apesar dele já ter feito isso com a Amy na primeira temporada, né? A gente vê, né, os noticiários que a VOT pegou quem fez aquele atentado a Kate. E eles simplesmente fizeram a maior injustiça dessa série, cara. Os caras literalmente pegaram aquele Luz Estrelista que a gente viu no primeiro episódio, que não estava fazendo absolutamente nada. Aquele Luz Estrelista foi morto e assassinado pela VOT. E por coincidência, entre aspas, era um Luz Estrelista negro. O que a gente sabe, né, é que a VOT é mais do que racista, né? Ela é nazista. A gente sabe disso. A gente teve essa representação hoje, nesse episódio com o Godolkin, né? Com a sala secreta dele. Então, é muito complicado, né, cara? Os caras fizeram uma injustiça absurda com aquele Luz Estrelista que a Marilyn Monroe salvou, né? E as pessoas estão comemorando. As pessoas de Godolkin estão comemorando. Isso é pior, eu acho, do que o que a VOT fez, entende? Todo mundo comemorando aquilo ali. E, obviamente, né, a própria Amy chega correndo ali com, né, os arquivos da Odessa e nós descobrimos o que é a Odessa, galera. É nada mais nada menos do que a Marilyn Monroe. Ela é a Odessa. Isso já abre um leque gigante sobre a primeira temporada. A gente sabia que ela sofria alguns experimentos, né? Os seus pais induziam ela a alguns experimentos, o que acabou dando errado e ela acabou, né, assassinando todo mundo na sua casa. E ela acabou sendo mandada para Godolkin. Isso, no fim, foi uma trajetória meio encaminhada, né? Já que ela é o Projeto Odessa. Então, toda os seus experimentos quando ela era criança, até ela chegar em Godolkin para tentar lidar com os seus poderes, até agora foi tudo muito encaminhado. A gente vai ver melhor o que e o porquê, né, dela ser o experimento Odessa e o porquê que ela é a única com poderes que ela só tem, né, que é de controlar o sangue. Ela é a única super com esses poderes. Então isso pode ter algum tipo de relação, galera. Termina com o Cypher encontrando a Kate, né, e a Kate não entendendo nada. Todos aqueles enfermeiros no chão, porque ela controlou aquela enfermeira e matou todo mundo. Ela provavelmente está com a mente conturbada. Com certeza, né, a sua abertura de crânio que ela teve na luta ali contra a Marilyn Monroe no primeiro episódio vai ter consequências severas na sua mente, galera, com certeza. Comenta o que vocês acharam desse segundo episódio, né? O que vocês esperam para o terceiro e para os próximos episódios. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.